Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Leremos do 1º ao 20º versículo, do 1 ao 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, os 20 primeiros. De Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e prestai atenção, ó terra, porque o Senhor está falando. Tenho criado filhos e os eduquei, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel nada sabe, meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, ai do povo carregado de iniquidade, semente de malfeitores, filhos corruptos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Por que ainda seríeis castigados? Vós ainda vos rebelais. Toda a cabeça está doente e todo o coração aflito. Da planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã, somente feridas e contusões, feridas frescas que não foram espremidas, nem atadas, nem tratadas com óleo. A vossa terra está desolada, vossas cidades foram queimadas pelo fogo. Perante vós, vosso solo foi devorado pelos estrangeiros. É uma desolação com ruínas de estranhos. A filha de Sião foi deixada como uma cabana na vinha, como uma palhoça no campo de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um pouco de sobreviventes, seríamos como Sodoma e nos tornaríamos como Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma, prestai atenção à lei do vosso Deus, povo de Gomorra. Para que serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animal cevado. Não me agradam o sangue de touros, carneiros e bodes. Quando vindes para ver a minha face, quem requereu isso de vossas mãos, que pisasseis os meus átrios? Não tragais mais sacrifícios vãos, para mim são incenso de abominação. Também a lua nova, o sábado, a reunião da assembleia. Não posso suportar iniquidade junto com solenidade. Minha alma despreza as vossas luas novas e as vossas solenidades. Elas são um aborrecimento para mim, já me são pesadas. Estou cansado de carregá-las. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Também quando multiplicais vossas orações, eu não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificados de diante dos meus olhos. Removei o mal dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça. Reprovai o opressor. Guiai o órfão. Auxiliai as viúvas. Vinde agora, diz o Senhor, e raciocinemos juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se estiverdes dispostos a ouvir, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. A boca do Senhor falou. Aleluia. Meu Deus, que palavra pesada. E eu estou lendo-a exatamente, acabei de lê-la, porque esta foi a tua orientação.
que o teu povo esteja sendo preparado para um perfeito entendimento daquilo que tu tens para revelar nesta ainda manhã do teu santo dia. Trabalha na mente de todos, quebra correntes, grilhões, algemas, tira, Senhor, todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração do meio do teu povo. Faz com que haja crescimento nesta oportunidade e em todas, quando a tua palavra for lida e exposta através dessa tribuna. Faz isso, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. A paz do Senhor para todos mais uma vez, exatamente porque tivemos o estudo da lição, né? E agora assumimos essa tribuna. Na lição, a palavra central, a ferramenta foi dita aqui. Agora, a ferramenta que será querigma, que é realmente a proclamação. O dita aqui trabalha com a mente, armazenar conhecimento na mente. Na escola bíblica existe para isso. Por isso que é importante você participar da escola bíblica. Então você armazena na mente conceitos da palavra de Deus, e depois no culto o querigma vai trabalhar com a sua vontade. Agora é o momento da sua vontade ser trabalhada. Nosso tema de hoje é quando os meios se tornam fins. E eu quero conversar para vocês, acho que já falei isso para o meu amigo presbítero Marcos, para a minha amiga Eunice, que sábado, ao entrar no auditório, a palavra de Deus veio desse jeito aqui. Quando eu entrei no meio daquela multidão, veio exatamente, sem meias palavras, esse tema: quando os meios se tornam fins. Qual foi o grande erro de Israel para ser substituído pela igreja? Israel teve o grande privilégio de ser a agência de salvação para todo o planeta Terra, para todas as nações. E o grande problema de Israel está exatamente nesse tema. Agora, o que me preocupa, eu não vou ficar chorando leite derramado lá para Israel. Deus cuida deles. Eu não tenho que defender a causa de Israel. Até porque nós brasileiros temos uma colaboração muito grande através do Oswaldo Aranha, né, pastor? Para ajudar Israel a ser nação de novo. Mas, inclusive, tem gente que afirma, né, categoricamente, que o Brasil é abençoado exatamente naquelas palavras de Deus: abençoarei os que te abençoaram. Mas esses dias andou dando problema, né? Aí é perigoso a gente cair no amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando o embaixador lá nos chamou de anões, né? Teve um problema aí. Mas o que nos diz respeito hoje é uma advertência do Espírito Santo através de Paulo. Vocês leram, a decepção de Deus foi muito clara através de Isaías. Isaías começa a anunciar o Messias, e ele, sendo o maior profeta messiânico, ele não começa falando da chegada do Messias, e sim ele começa a mostrar a decepção divina em relação
há disfunção instalada em Israel. Qual a disfunção instalada em Israel? Os meios se tornaram fins. E por que Deus quer trazer isso para você hoje? Porque é bem possível que na sua vida esteja instalada essa disfunção. Olha só o que Deus, na pessoa do Espírito Santo, usando, Paulo diz: convosco para ver se de alguma maneira posso provocar ciúmes em meu povo e salvar alguns deles. Mas se a rejeição deles trouxe reconciliação ao mundo, o que será a sua reintegração, senão vida entre os mortos? E se as primícias são santas, também toda a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada entre eles, e te tornaste participante da seiva da raiz da oliveira, não te envaideças contra os ramos, pois se te gloriares, saiba que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Também dirás: alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Com certeza foram cortados por causa da incredulidade, mas tu permaneces em pé pela fé. Então não te enchas de vanglória, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Israel foi substituído, mas a igreja pode ser substituída. Não em nível geral. Nós falamos ali esses dias aqui, que foi glorioso falar da igreja, né? A igreja invisível, a igreja, a noiva do Cristo, não a igreja da placa. Essa igreja ela não será substituída, mas a igreja da placa pode ser substituída sim. A igreja, a organização pode. A igreja, organismo, ela não será substituída. A advertência está aqui, porque Paulo estava falando a uma igreja local. E se ele está falando a uma igreja local, como diz, tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Não é para se orgulhar, não é para se inchar. Deus, num primeiro momento, ele instala, através de Israel, a estratégia centrípeta. A estratégia centrípeta, atraindo para o centro. Israel era o povo mais bonito, mais saudável, mais rico, mais vencedor. Ele era tudo mais. E o Salmo 67 mostra o que é meio e o que é fim. Deus tenha misericórdia. Salmo 67, verso 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Até aí, lindo, maravilhoso, que bom. Nós somos o povo mais abençoado. Bênção e mais bênção. Agora, só que Deus mostra, através desse salmista, que isso era um meio, não era o fim. Quando ele coloca o para quê, ele mostra que essas bênçãos, esse fato de Israel ser o mais bonito, o mais saudável, o mais vencedor, um povo que é tratado, mesmo no deserto, mesmo com o Espírito Santo descontente com ele, é tratado como coluna de nuvem durante o dia, por causa da temperatura de mais de 50 graus, e coluna de fogo durante a noite.
porque a temperatura caía à noite para 0 grau. Ele é tratado com maná, ele é tratado com o melhor, as roupas não envelhecem, os sapatos, as sandálias não envelhecem, ele trata tudo isso, mas isso não era fim, isso era meio. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho. O meio, a bênção de Israel era o meio para que Israel fosse proclamadora das verdades eternas para as nações, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. E aí, o que me preocupa é exatamente essa advertência do Espírito Santo. Olha, se Deus não poupou os ramos naturais, porque inverteram, começaram a praticar uma disfunção, transformaram os meios em fins, nós, se fizermos o mesmo, seremos rejeitados. Perigo. Olha, porque se Deus não poupou nos ramos naturais, também não te poupará. Portanto, considerai a bondade e a severidade de Deus, severidade para os que caíram, bondade para contigo, desde que nele permaneças, de outra forma também tu serás cortado. Festa, aquela festa de Israel era um meio, não era o fim. Às vezes a gente acha que festa, celebração é o fim. Tudo ali era para que as nações pudessem ver. E aí Deus chega a um certo ponto e falou: não aguento mais isso de vocês não. Vocês são bons, são os melhores entre as nações para fazer festa. Não existe nação que faça festa melhor que vocês. O serviço de culto de vocês é maravilhoso, tudo muito bem feito, tudo muito certinho, tudo no verdadeiro lugar, mas eu não aguento mais isso. E aí tem o pior de tudo: quando vocês estendem as mãos, eu viro o rosto. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouço. Sabe por quê? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Mas peraí, sangue? Nós lavamos as mãos 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 vezes. E o Senhor deve dizer que a nossa mão está suja de sangue? Sim, o sangue da omissão. Se eu disser ao ímpio que se ele permanecer na sua impiedade, morrerá, e tu não o avisares, esse ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua, e tu não o avisares, esse ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Nossa, a omissão estava sujando as mãos de Israel. E aí diz: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Nós falamos hoje de ateísmo cristão, paradoxal, né? É totalmente contradizente, né? Porém existe. Porque existem pessoas que conhecem um Deus de maneira totalmente parcial.
conhece somente um aspecto de Deus. Quando nós identificarmos o verdadeiro fim da nossa existência, teremos um estilo de vida condizente com o projeto de Deus. Vamos utilizar alguns exemplos aqui, um estudo de casos aqui. Os cases de insucesso na vida humana. As coisas estão fora de lugar. Só para entendermos o que é essa disfunção de tornar o meio um fim. Primeiro, o carro é um meio de transporte e não um fim em si mesmo. Mas a pessoa que inverte isso deixa o carro tão idolatrado que às vezes quase não dá para usar. Sapato protegido, eu vou utilizar isso porque um dos maiores pregadores, uma das pessoas que mais conhecia a palavra de Deus, fazia o quê? Ele vinha congregar com a gente, ele andava uns 3 quilômetros a pé e tinha barro no chão, ele vinha descalço, trazia o sapato, vinha na lama, depois lavava o pé, calçava a meia, e entrava na igreja impecável. E lógico, o pé veio exposto naquele tempo, principalmente nas terras mais virgens, muita verminose que entrava pela pele do pé e consequentemente o amarelão que existia demais, né, pastor? O pastor lembra disso. Isso é uma inversão. O sapato existe para proteger o pé e não para ser protegido. A casa impecável é uma briga incessante que eu tenho tentando acordar minha esposa para que a casa não seja mais importante que as pessoas. Aquela coisa, né? O chão está tão limpo que ele não pode ser sujo. Está tão brilhante que não pode ser sujo. Coloca um tapete em cima. Mas aquele tapete é tão bonito, que ele não pode ser sujo. Coloca outro tapete em cima daquele tapete. Daqui a pouco saem as pessoas e fica a casa lá. Quem se lembra que pouca gente da cristaleira? A cristaleira eram tão bonitos os utensílios dentro da cristaleira que ninguém podia tocar. Ela era totalmente polida, né, na sua parte de madeira com lustramóveis Shell, óleo de peroba, e os copos, as taças estavam lá dentro lindas. E aí você olhava na mesa, as pessoas estavam tomando refresco com um copo de geleia. E aí eu imaginava, eu olhava para aquelas taças lindas e imaginava que aquele refresco que eu estava tomando, naquelas taças seria muito mais gostoso. Seria no mínimo 50% melhor, mais gostoso. Aí ver aquela taça assim, a cor parecer bem exatamente como era. A estética fisionômica, por fora, bela viola, por dentro, bolorento. Quando você inverte, que a beleza tem que surgir de dentro para fora e não de fora para dentro. O ativismo fuga. O que é ativismo fuga? As pessoas arrumam um serviço para fugir da sua realidade. É um tipo de droga também. Não é uma droga sintética, nem líquida, mas é uma droga. A pessoa tem que fazer alguma coisa para se distrair.
o ativismo como estilo de vida, o ativismo eclesiológico que está instalado, um dos 7 pecados apontados pela ética cristã é o ativismo. Tem gente que só está bem se tiver em atividade. Se não tiver em atividade, cai na fé. A celebração eclesiástica, como nós falamos, igreja de programas, igreja de eventos, né? E a gente se ouvia, igreja de evento, tem que entender que evento é evento. Acabou o evento, acabou. E aí? E o que fica depois? Ele se torna um fim para aquela igreja. Trazer um grande cantor, trazer um cantor da terra, como eu via demais, né, no Nordeste, vamos trazer um cantor da terra. Vamos trazer um cantor do sul. E depois? A que isso vai nos levar? Não, isso já é um fim em si mesmo. Dinheiro, querido. Dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Mas tem gente que pega, transforma o dinheiro meio no dinheiro fim. Ele passa a ser um fim em si mesmo. E a palavra de Deus, ela nos fala exatamente sobre até coisas bonitas que são meios, que deixarão de existir porque são meios. Você sabia que a fé é o meio? A fé e a esperança não entrarão no céu, porque são meios. A única coisa que passa lá das 3, né? Fé, esperança e caridade, o único que passa para o lado de lá é o amor, é a caridade. Porque a fé é para entrar lá, é meio para entrar lá. A esperança é para entrar lá. Eu fico assim, bastante preocupado com as pessoas que têm fé na fé. Sabe o que é ter fé na fé? É do tipo assim: ô irmão, eu tenho uma fé muito grande na sua oração. Por isso que eu vim te procurar, para você orar por mim. Você tem que ter fé em Deus e não fé na fé. Os dons são meios, não são um fim em si mesmo. Esse que é o grande problema, foi o grande problema do pentecostalismo. Se instalou no pentecostalismo e se instalou de uma maneira muito pior, muito mais dolosa no neopentecostalismo. Enfim, as coisas, né? Olha o que Paulo fala assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. Então, as coisas são meios para atingir um determinado fim. Então, e as bênçãos? Como já dissemos, em relação a Israel, eu não posso transformar bênção em um fim em si mesma. Eu não posso, eu não tenho esse direito. O que Jesus disse: se não virdes milagre, de maneira nenhuma crereis em mim. Então, o milagre é um meio para que eu creia em Jesus. Como disse. E no caso de Israel, os milagres que aconteciam, o maná caindo, como dissemos, a roupa sendo conservada, os calçados, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, enfim, tudo aquilo, chuva de codornizes, enfim, tanta coisa acontecendo.
para aquele povo, tudo isso era para que as nações pudessem saber que Deus é o Todo-Poderoso. Agora, Israel perverte. Olha, isso não é novo, mas Deus me trouxe à tona. Isso aqui, quando eu comecei a estudar teologia, um dos teólogos, dos compêndios de teologia sistemática que eu trabalhei foi o Paul Tillich. Olha o que ele fala. O assunto em pauta tem trazido uma tensão da qual surgem muitos conflitos da cultura contemporânea. A perversão da relação dos meios e fins pelo caráter ilimitado das possibilidades técnicas. Meios se tornam fins porque são possíveis. Porque é muito fácil eu mudar. De repente, querido, no tatuapé. Olha só, as possibilidades se tornam fins porque são possíveis. Mas se as possibilidades se tornam metas, simplesmente porque são possibilidades, perde o sentido genuíno do que seja meta. Cada possibilidade pode ser efetivada. Não existe qualquer resistência em nome do fim último. A produção de meios se torna um fim em si mesmo, como no caso do falador, olha só, do falador compulsivo, no qual o falar se converte num fim em si mesmo. Ele falar é o fim, e não um meio. Não tem importância, eu falo Jesus, você entende Genésio, e não tem problema. Porque eu falei, já atingi o meu fim, quero falar. Não. Falar é comunicar. Se eu não comuniquei, comunicar é como um. Se eu falei, eu tenho um entendimento e você tem outro, então não é como um, é como dois. Essa distorção pode afetar toda uma cultura em que a produção de meios se torna um fim para além da qual não se divisa qualquer outro fim. Esse problema tem que ser encarado de frente. E se esse problema não é encarado de frente, nós temos problemas naquela questão de encararmos todos os eventos na nossa vida. Pergunta equivocada, por quê? Quando eu faço uma pergunta como essa para Deus, porque eu não estou entendendo a diferença entre meio e fim. Quando eu entendo, eu pergunto de maneira correta. O para quê? Eu já vou direto para o fim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí, queridos, concluindo a nossa mensagem, se para Israel estava claro que as bênçãos, a condição de vencedor, a condição de Israel, a mudança na vida de Jacó, de suplantador para vencedor, tinha trazido a Israel a condição de povo acima, o povo centro das atenções, a atenção na estratégia centrípeta estava toda voltada para Israel, o centro das atenções do mundo, como diz lá no final do Antigo Pacto. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Israel existia como centro das atenções para mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Agora, e nós? Agora na estratégia centrífuga, enquanto Israel atraía para o centro, nós saímos do centro e vamos. Portanto, ide. E agora para nós? A palavra na estratégia centrípeta era: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho
e em todas as nações a sua salvação. E para agora, no novo pacto, para a igreja, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí ele falou, mas pastor, você não está querendo dizer que ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido é o meio? Sim, é o meio. Às vezes a gente tem essa alegria assim, de achar que um templo instalado, né? As pessoas ficam na tempolatria, olhando como ficou o povo de Israel lá. Jesus falou, isso vai cair, isso é meio. Não vai ficar pedra sobre pedra. Templo não é fim, templo é meio. Vós sois geração eleita, meio sacerdócio real, meio nação adquirida, meio. Para quê? É um meio para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse foi o principal pecado de Israel. Este foi o principal erro de Israel. Converter, tornar o meio em fim. Que não aconteça conosco, queridos e queridas. Aliás, essa mensagem ela se aplica não somente para a nossa missão aqui, mas se aplica também para a nossa vida como um todo, no dia a dia. Pare um pouquinho, analise o que é meio e o que é fim na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé?